Olá pessoal, continuando a leitura do livro, ah, nós estamos adentrando aqui no livro O que é Filosofia? Nós estamos adentrando aqui no capítulo 11. Capítulo 11. Ainda tem alguns capítulos aqui. A realidade radical da nossa vida, as categorias da vida, vida teorética, circunstância, fatalidade e liberdade, o modelo íntimo, pré-ocupação e desocupação. Página 231. Todas as vezes que eu disse que nos víamos forçados a transpor os limites da antiguidade e da modernidade, procurei acrescentar que só as superaríamos na medida em que as conservássemos. O espírito, por sua própria essência, é, ao mesmo tempo, o mais cruel e o mais terno e generoso. O espírito, para viver, precisa assassinar seu próprio passado, negá-lo, mas não pode fazer isso sem, ao mesmo tempo, ressuscitar aquilo que mata, mantê-lo vivo em seu interior. Se o matasse de uma vez para sempre, não poderia continuar negando-o, e por que negando-o, superando-o. Se nosso pensamento não repensasse o de Descartes, e Descartes não repensasse o de Aristóteles, nosso pensamento seria primitivo, teria de começar de novo, e não seríamos herdeiros. Superar é herdar e acrescentar. Quando digo que necessitamos de conceitos novos, refiro-me ao que temos de acrescentar. Os velhos perduram, mas com um caráter subalterno. Se nós descobrimos um novo modo de ser mais fundamental, é evidente que necessitamos de um conceito do ser desconhecido antes, mas, ao mesmo tempo, esse nosso conceito novíssimo tem a obrigação de explicar os antigos, demonstração e porção de verdade que lhes corresponde. Assim, dias atrás, insinuamos, não havia tempo senão para, no máximo, insinuar como a ideia antiga do ser cósmico, do ser substante, vale para uma realidade que ainda não tenho descoberto o mais radical da circunstância. Descoberto o fato mais radical da circunstância, da consciência. E mais tarde mostramos como ser subjetivo seria um conceito válido se não existisse uma realidade prévia ao próprio sujeito que é a vida. Portanto, a antiguidade e a modernidade coincidem em buscar, sob o nome de filosofia, o conhecimento do universo ou de quanto há. Mas ao dar o primeiro passo, ao buscar a primeira verdade sobre o universo, já começam a discrepar, porque o antigo parte desde o começo, em busca de uma realidade primeira, entendendo por primeira a mais importante na estrutura do universo. Se for teísta, dirá que a realidade mais importante que explica as demais é Deus. Se for materialista, dirá que é a matéria. Se for panteísta, dirá que é entidade diferente, ao mesmo tempo, matéria e Deus. Natura silve Deus. Mas o moderno vai interromper toda essa pesquisa e disputa dizendo: é possível que de fato seja esta ou aquela realidade mais importante do universo, mas depois que tivéssemos demonstrado, não teria avançado um passo. Porque vocês esqueceram de se perguntar se essa realidade que explica as demais há com toda a evidência, mas ainda se essas outras realidades explicadas por ela, menos importantes que ela, existem indubitavelmente. O problema primeiro da filosofia não é averiguar que a realidade é a mais importante, mas a realidade do universo é a mais indubitável.
é a mais segura, mesmo que seja talvez menos importante, a mais humilde e significante. Em suma, que o problema filosófico primeiro consiste em determinar o que nos é dado do universo, o problema dos dados radicais. A antiguidade nunca se coloca formalmente esse problema, por isso, quaisquer que sejam seus acertos nas demais questões, seu nível é inferior ao da modernidade. Nós nos instalamos desde o princípio neste nível. A única coisa que fizemos foi disputar com os modernos sobre qual é a realidade radical e inumidável. Encontramos que não é a consciência, o sujeito, mas a vida, que inclui, além do sujeito, o mundo. Dessa maneira, escapamos do idealismo e conquistamos um novo nível. Mas notem que fizemos tudo isso sem sair do problema primeiro da filosofia, movendo-nos exclusivamente no plano do que nos é dado e quanto há. Se dissemos que esse dado é a nossa vida, que o universo só é dado a cada um o seu viver, não nos permitiríamos a mais singela opinião sobre haver, além disso, o que nos é dado, ainda que não dadas, outras realidades mais importantes. O problema do dado ou do inuminável não é a filosofia, mas só o seu dintel, seu capítulo preliminar. Interessa-me recordar isso, que foi dito já nas primeiras aulas, mas não sei se todos percebem a consequência que isso traz, uma consequência elementar, tão elementar que, a rigor, não deveria enunciá-la, mas temos de ser conveniente fazer constar. E esta, se reconhecemos que a única realidade indubitável é, seja ela qual for, e aqui a definimos, todo o resto que dissemos não poderá nunca contradizer os atributos que constituem, com toda a evidência, aquela realidade radical, porque todas as mais coisas de que falamos, distinto dessa primordial, são duvidosas e secundárias, e não possuem outra firmeza além da que recebem por se apoiarem na realidade indubitável. Assim, por exemplo, suponham que alguém parta do princípio moderno e diga: a única coisa indubitável é a existência do pensamento. Com isso se coloca no nível que chamamos modernidade. Mas depois acrescente: claro que além disso, a matéria da física composta de átomos regidos por certas leis, abre aspas, além disso fecha aspas, é completamente absurdo. Se com ele se quiser dizer que aquilo que a física diz tem o mesmo nível de vigência que o princípio do subjetivismo. Este disse: o real e indubitável é imaterial e para ele não valem as leis da física. A ciência que se ocupa de quase realidades secundárias, como toda ciência particular, o que não é negar a verdade das leis da física, mas delimitar sua vigência. A ordem secundária dos fenômenos que se repetem, a ordem de fenômenos que não pretende ser radical. O físico idealista, ou seja, moderno, assim como o filósofo idealista, terá de explicar como, não havendo outra realidade indubitável a não ser a imaterial, o pensamento, é possível falar com bom senso e com verdade de coisas materiais, de leis físicas, etc. Mas como não se pode fazer sem perder ipso facto seu nível, é deixar que a física exerça efeitos retroativos sobre a definição da realidade indubitável. O que dissemos desta é intangível e indestrutível por tudo o que, partindo dela, acrescentamos depois. Essa é a coisa elementar que farejo não ser inoportuno destacar. O novo fato ou realidade radical é a nossa vida, a vida a de cada um. Tente qualquer um falar de outra realidade como sendo mais indubitável e primária que esta, verá que é impossível. Nem sequer pensar é anterior ao viver, porque ao pensar se encontra a si mesmo como parte da minha vida, como um ato particular dela, mesmo esse buscar uma realidade indubitável. É algo que faço porque, enquanto vivo, quer dizer, é algo que executo não isolado e por si,
mas busco isso porque vivo agora ocupando-me em fazer filosofia e como primeiro ato de filosofar, e o filosofar é, por sua vez, forma particular do viver que supõe este mesmo viver, posto que, se faço história, é por algo prévio, porque quero saber o que é o universo. Essa curiosidade, por sua vez, existe graças ao senti-la como a fã de minha vida, que está inquieta acerca de si mesma, que se encontra talvez perdida em si mesma. Em suma, qualquer realidade que queríamos pôr como primária, temos que supõe nossa vida e que pô-la já é um ato vital, é viver, entre aspas. Será totalmente surpreendente que se queira essa casualidade de a realidade única e indubitável ser precisamente o viver, entre aspas, e não o mero cogito, entre aspas, idealista, que tanto surpreendeu em seu tempo. Nem a forma de Aristóteles ou a ideia de Platão, que no seu tempo parecem intoleráveis paradoxos, mas o que podemos fazer? É assim. Mas se é assim, não há mais remédio a não ser fixar os atributos dessa nova realidade radical. E demais, não há outro remédio a não ser aceitá-lo, ainda que batam de frente com todas as nossas teorias preexistentes, com todas as demais ciências que seguimos. Não obstante, reconhecemos-las em seu ponto como verídicas, mas em seguida um sistema de filosofia. Teremos de mostrar como, partindo da realidade da nossa vida, entre aspas, além disso, sem contradizer o ponto do nosso conceito de viver, corpos orgânicos, leis físicas, moral e teologia. Pois não foi dito, inclusive, que além dessa indubitável nossa vida, entre aspas, que nos é dada, não existe talvez a outra vida, entre aspas. O certo é que a outra vida, entre aspas, é em ciência problemática, como o é em realidade orgânica a realidade física, e que, ao contrário, essa nossa vida, entre aspas, a de cada um, não é problemática, mas indubitável. No último dia começamos a definição da vida da forma rápida a que a pressa nos obrigava. É possível que vocês tenham se sentido desorientados, porque aquilo que dizíamos era óbvio, mas isso quer dizer que era evidente. E nós tínhamos a evidência. A vida não é um mistério, mas totalmente ao contrário, é o patente, o mais patente que existe, e de tanto selo, de tanto ser transparente, dá trabalho se parar nela. Olhar nos leva para longe, para sabedorias problemáticas, e é um esforço detê-lo sobre nessas evidências imediatas. Assim é evidente que viver é encontrar-se no mundo. Se eu me encontrasse então só comigo, eu existiria, mas esse existir não seria um viver, seria um existir meramente subjetivo do idealismo, mas aí está. É falso que eu possa encontrar-me só comigo, só a mim mesmo, porque ao descobrir o meu eu, a mim mesmo, descubro que este consiste em alguém que se ocupa com o que não é ele, com outros algos, os quais, além disso, se apresentam reunidos e como que articulados entre si diante de mim na forma de entorno da unidade envolvente de mundo onde eu estou. E eu estou não fazendo inerte, mas agoniado por esse mundo, ou exaltado por ele. Mundo é, pois, o que encontro diante de mim e ao meu redor quando me encontro a mim mesmo. O que para mim existe sobre mim age patentemente. O mundo não é a natureza, o cosmos dos antigos que era a realidade subsistente e por si, da qual o sujeito conhece este ou aquele pedaço, mas que preserve o seu mistério. O mundo vital não tem mistério algum para mim, porque consiste exclusivamente no que percebo, e como percebo, minha vida não é em não intervém senão aquilo que nela se faz presente. O mundo, em suma, é o que é vivido como tal. Suponhamos que meu mundo se compusesse de puros mistérios, de coisas mascaradas, enigmáticas, como o mundo de certos filmes americanos. Pois bem, isso que são mistérios, enigmas, me seria presente, evidente, transparente, atuaria sobre mim
Como tal mistério, tal enigma, eu deveria dizer, o mundo que vivo é indubitável, evidente mistério, patente o seu ser, que consiste em misteriosidade e seria exatamente a mesma situação que se eu dissesse o mundo é azul ou amarelo. O atributo primeiro dessa realidade que chamamos de nossa vida é o existir por si mesmo, é inteirar-se de si, o ser transparente para si. Só por isso que ela e o que faz parte dela é indubitável. E só porque a única indubitável é a realidade radical. O encontrar-se, inteirar-se ou ser transparente é a primeira categoria que constitui o viver. Alguns de vocês não sabem o que é categoria. Não se envergonhe. Categoria é uma coisa elementar da ciência filosófica. Não se envergonhe por ignorar uma coisa elementar. Todos ignoramos coisas elementares de nosso vizinho. Está farto de saber. Ignorar uma coisa nunca é vergonhoso. Pelo contrário, isso é natural. Vergonhoso é não querer sabê-la. Resistir é vergonhar algo quando a ocasião se oferece. Mas o ignorante nunca oferece essa resistência, e sim o inverso, aquele que acredita saber. Isso é vergonhoso, crer saber. Aquele que crê que sabe uma coisa, mas na realidade a ignora, com seu suposto saber fecha o poro de sua mente, por onde poderia penetrar a autêntica verdade. A ideia torpe que tem, soberba e teimosa, age como nos cupizeiros, ninhos de insetos semelhantes às formigas. O guardião, que tem a cabeça enorme, envernizada, duríssima, e se dedica a ao trabalho de pô-lo no orifício de entrada, obstruindo o buraco com sua própria testa, para que ninguém entre. Assim, aquele que acredita saber fecha com sua própria ideia falsa, com sua própria cabeça. O opérculo mental por onde o efetivo saber penetraria. Quem teve uma vida intelectual pública muito ativa na Espanha e fora da Espanha automaticamente compara, e a comparação o força a se convencer de que no homem espanhol esse hermetismo mental é um vício permanente e endêmico, e não por acaso. Se o homem espanhol é intelectualmente pouco poroso, isso se deve a também ser hermético em zonas de sua alma muito mais profundas que o intelecto. Mas talvez ainda mais grave que essa falta de porosidade do homem espanhol seja a insuficiente porosidade da alma feminina espanhola. Disse uma atrocidade, mas não a disse por acaso ou por deslize. Com isso, anunciei uma campanha sobre o modo de ser da mulher espanhola que empreenderei assim que as palavras puderem circular livremente no ar. Será uma campanha nada promissora e muito penosa para mim. Sempre me repugnou aquele personagem frequente que ouvimos dizer constantemente que se crê no dever disso ou daquilo. Poucas vezes durante a minha vida acreditei que tivesse deveres. Eu vivi e vivo quase inteira empurrado por ilusões, não por deveres. E mais, a ética que talvez no ano que vem eu exponha no curso diante de vocês diferencia-se de todas as tradicionais e não considerar o dever como a ideia primordial na moral, mas a ilusão. O dever é coisa importante, mas secundária, é o substituto, é o eratse da ilusão. É preciso que tenhamos por dever somente o que não conseguimos fazer por ilusão. Pois bem, essa campanha sobre o tema Mulher Espanhola é demasiado áspera para que seja uma ilusão. Será ao contrário sacrifício e num caso insólido creio-me no dever de fazê-la depois de longos e longos anos de meditá-la. Creio que todas as coisas que em nossa vida espanhola necessitam de uma reforma radical, talvez nenhuma seja tão radicalmente carente dela como a alma feminina. E para quem crer, como eu, que a mulher intervém na história fabulosamente, mais do que se pensa e se suspeita, e por vias constantes, irresistíveis e sutilíssimas,
é coisa manifesta que não poucos defeitos capitais, persistente na existência hispânica, cuja origem se busca nas causas mais abstrusas, provém simplesmente da insuficiente feminilidade espanhola. O fardo de dizer isto é tão irritante, é tão perigoso, e eu sinto obrigado a tomar sobre mim, mesmo prevendo consequências bastante incômodas que me trará. Como vocês veem também nesse ponto de Virgil, absolutamente dos registros oficiais, sou um pouco galante, mas é preciso acabar com a galanteria, é preciso superá-la, assim como a modernidade e o idealismo que foram seu clima. É preciso avançar para formas de entusiasmo pela mulher muito mais enérgicas, difíceis e ardentes. Nada parece hoje mais extemporâneo do que o gesto rendido e curvo com que o bravo cavaleiro de 1890 se aproxima da mulher para dizer uma frase galante, retorcida como a espiral. As moças já estão perdendo o hábito de serem galanteadas, e este gesto que há 30 anos destilava todos os bálsamos da virilidade, hoje lhes parece efeminação. Mas voltemos ao nosso assunto, que eram as categorias. Trata-se de que alguns de vocês não têm, nem tinham por que ter, uma ideia clara de que sejam as categorias. Isso não importa, porque a ideia de categoria é a coisa mais simples do mundo. Um cavalo e uma estrela se diferenciam muito de seus elementos, da maior parte dos seus ingredientes, mas por mais que se diferenciem, algo terão em comum quando dizemos de um ou de outro que são duas coisas corpóreas. Com efeito, o cavalo e a estrela são ambos algo real, e além disso, cada um ocupa um espaço existente num tempo e sofre, padece mudanças, como move-se, também produz mudanças em outras coisas ao se chocarem com elas, e cada um tem a sua cor, forma e densidade próprias, ou seja, qualidades. Dessa maneira, além de inumeráveis diferenças, temos que coincidem em um mínimo de elementos e atributos. Ser real ocupa o espaço e tempo, ter qualidades, padecer e agir. Como eles, tudo o que pretendia ser corpórea possuirá inexoravelmente esse mínimo conjunto de condições e propriedades, esse esqueleto essencial do ser corpóreo, pois isso são categorias de Aristóteles. As propriedades que todo ser real, simplesmente por sê-lo, traz consigo, necessariamente contém, ante a parte dos seus demais elementos diferenciais. A nossa realidade viver é muito distinta da realidade cósmica antiga. Será constituída por um conjunto de categorias e componentes, todos eles forçosos, igualmente originários e inseparáveis entre si. São essas categorias de nossa vida que buscamos. Nossa vida é a de cada um, portanto distinto de minha rua, mas ambas são meu viver, minha vida. De ambas haverá uma série de ingredientes comuns, categorias de minha vida. Há, entretanto, para esses efeitos, uma diferença radical entre a realidade minha vida e a realidade ser da filosofia usual. Ser é algo geral que não existe por si mesmo o caráter individual. As categorias aristotélicas são categorias do ser em geral, mas minha vida aplica-se este nome, o meu caso e o de cada um de vocês. É um conceito que, desde o princípio, implica o individual, donde resulta que encontramos uma ideia raríssima que é ao mesmo tempo geral e individual. A lógica até agora ignorava a possibilidade de um conceito aparentemente tão contraditório. O próprio Hegel, que quis buscar algo parecido, não conseguiu. Seu universal concreto é, no fim das contas, universal, e não verdadeiramente radical concreto, e não é individual, mas não posso nem tentar penetrar nesse tema agora. Vamos atravessá-lo, que fica intacto e barlavento. Encontrar-se, inteirar-se de si, ser transparente, é a primeira categoria da nossa vida, e não esqueçamos, uma vez mais, que aqui o si mesmo não é só o sujeito, mas também o mundo. Tome conta de mim no mundo, de mim e do mundo. Isto é, até aqui, viver.
Mas esse encontrar-se é, desde logo, encontrar-se ocupado com algo do mundo. Eu consisto num ocupar-me com o que há no mundo. E o mundo consiste em tudo aquilo que me ocupa e nada mais. Ocupar-se é fazer isto ou aquilo. É, por exemplo, pensar, pensar é viver, porque é ocupar-me com objetos nessa peculiar faina e trato com eles, que é pensá-los. Pensar é fazer, por exemplo, verdades, fazer filosofia, ocupar-se em filosofia, ou fazer revoluções, ou fazer um cigarro, ou fazer footing, ou fazer hora. Isso é o que é em minha vida, sou eu. E, e quanto às coisas, o que são? O que são nesse radical perspectiva o modo primário do ser, que é o que é seus serem vividas por mim. Eu sou o que faz, pensa e corre, revoluciona ou espera, e o que é feito, curioso. O que é feito também é minha vida. Quando o que faço é esperar, o que é feito é eu ter esperado. Quando eu faço um cigarro, o que é feito não é propriamente o cigarro, mas minha ação de botá-lo. O cigarro, por si, é parte de minha atividade, não tem ser primário. Este é o erro antigo. Ele é o que eu me manejo, ele é o que eu manejo ao ir fazê-lo. E quando conclui minha atividade, ele deixou de ser o tema de minha ação molar, convertendo-se em outra. É o que vou acender depois, o que vou fumar. Seu verdadeiro ser se reduz ao que representa enquanto tema de minha ocupação, não é por si subsistente. É parte do meu vivê-lo, do meu agir com ele. Seu ser é funcionante, sua função em minha vida é um ser para que eu faça isto ou aquilo com ele. Não obstante, como a filosofia tradicional, falo do ser das coisas como algo que estas têm por si e a parte de sua manipulação e serviço em minha vida. Uso o sentido inveterado do conceito ser, o que acontece, de fato, quando diante de uma coisa abstraio de meu ser primário, o que é seu ser subserviçal, usual e vivido, vejo que as coisas não desapareceram e vejo que a coisa não desapareceu porque eu não me ocupei nela, mas ficou ali, fora da minha vida, talvez à espera de me servir de algo outra vez. Perfeitamente, mas então esse por si e não para minha vida surge em virtude do meu abstraí-lo de minha vida, e abstrair também é fazer ocupar-se, e ocupar-se em fingir que não vivo, pelo menos que não vivo eu, que não vivo esta ou aquela coisa, e colocar a parte de mim. Portanto, esse ser por si das coisas, seu ser cósmico subsistente, também é um ser para mim, e, e o que são debaixo de vivê-las, quando finjo não vivê-las. Essa atitude fingida, ao que não quer dizer sincera nem falsa, mas só virtual, em que suponho não existir eu, e portanto não ver as coisas como são para mim. Eu me pergunto como serão então essa atitude virtual desviver-se, ou não viver é a atitude teorética. Vêm vocês como Fichte continua tendo razão, e que teorizar, filosofar é propriamente não viver, precisamente porque é uma forma de viver a vida teorética, a vida contemplativa. A teoria em seu modo extremo, a filosofia é a tentativa que a vida faz de transcender de si mesma e de ocupar-se, desviver-se, desenterrar-se das coisas, mas desinteressar-se não é passivo, é uma forma de interessar-se, sabendo interessar-se por uma coisa, cortando os fios de interesse intravital que ligavam a mim, salvando-a de sua imersão em minha vida, deixando-a ela na pura referência a si mesma, buscando nela ela mesma.
Desinteressar-se é, pois, interessar-se pela mesmice de cada coisa, é dotá-la a independência, é subsistência, diríamos, de personalidade, é colocar-me a olhar desde ela mesma, desde mim, contemplação e tentativa de transmigração, mas isso buscar numa coisa que tem um de absoluto em si e cortar qualquer interesse parcial meu por ela, deixar de usá-la, não querer que me sirva, mas servir-lhe de pupila imparcial para que seja e se encontre e seja ela mesma por si. Isso não é o amor? Então a contemplação é, em sua raiz, um ato de amor, posto que ao amar diferente do desejar, tentamos viver desde o outro e nos desvivemos por ele. O velho e divino Platão, que negamos, prossegue generoso, alentando dentro de nossa negação, nutrindo-a, inspirando-a, perfumando-a, assim encontramos em forma certamente nova e distinta sua ideia sobre a origem erótica do conhecimento. Toquei neste ponto atropeladamente, sem apurar nem analisar minuciosamente cada uma das expressões empregadas, para que em breve e bruto esquema vocês entrevejam onde foi parar o sentido tradicional do ser nesta nova filosofia e de quebra, para que vocês vislumbrem qual teria sido nossa trajetória se o tempo não tivesse faltado. A pergunta o que é filosofia? A resposta mais radical seria que ela não tinha sido feita até aqui, porque nas aulas anteriores definimos o que é a doutrina filosófica e avançamos nela até encontrar a vida. Mas era agora que íamos verdadeiramente responder a nossa pergunta, porque a doutrina filosófica, isso que está ou pode estar em livros, é só abstração da autêntica realidade filosofia, e só seu resquício, seu corpo semi-morto, como a realidade concreta e não abstrata do cigarro é o que o fumante tem a fazer, botando o ser da filosofia, e o que faz o filósofo filosofar é uma forma do viver. E isso é o que eu queria ter investigado minuciosamente diante de vocês. O que é, como forma de viver, filosofar? Já vimos vagamente que é um desviver. Um desviver-se por quanto há no universo. Um fazer de si lugar e espaço onde o universo se conheça e reconheça. Mas é inútil tentar, sem longas análises, dar essas palavras todo o seu estrito e suculento sentido. Basta-me recordar que os gregos, como ainda não tinham livros propriamente filosóficos, quando se apontavam o que é filosofia, como Platão, pensava num homem, num filósofo, numa vida. Para eles, filosofar era, antes de tudo, o biovétrico. A rigor, os primeiros livros filosóficos, não só como matéria, mas formalmente tais que houve, foram livros das vidas dos 7 sábios, biografias. Tudo que não seja definir filosofia como filosofar e o filósofo como tipo essencial de vida é insuficiente e não é radical. Mas agora eu queria, antes de concluir, deixar um pouco mais avançada a definição da nossa vida. Vimos que é o encontrar-se ocupando-se nisto ou naquilo, no fazer, modo de fazer, ocupar-se de algo para algo. A ocupação que somos agora reside e surge por um propósito em virtude de um para, do que vulgarmente se chama uma finalidade. Pessoal, vou parar por aqui para descansar um pouco, porque tem página pra caramba aqui, eu preciso dar uma respirada. Logo retornaremos nas cenas dos próximos capítulos. Parei na página 244 para 245.